Olá, estudante do 7º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte, onde falaremos sobre o cartoons e as histórias em quadrinhos. Objetivos desta aula é conhecer os elementos das artes visuais que são utilizados nas histórias em quadrinhos e as materialidades. Compreender também as características das histórias em quadrinhos e conhecer, um pouco da história em quadrinho no Brasil. Você gosta de história em quadrinhos? Qual a sua preferida? Você gosta de gibi, de mangá ou dos cartoons? O que você curte, Você sabe quais são os elementos das artes visuais que utilizamos na construção das histórias em quadrinhos? A linguagem, então, dos cartoons e dos quadrinhos. Os elementos das artes visuais utilizados na construção dos cartoons e HQs são linhas, pontos, formas, cores, luminosidades e sombras que cada artista em seu tempo e lugar fez e faz para se expressar. As tirinhas, elas têm a preocupação com uma sequência de uma narração. Elas se preocupam em contar uma história quadro a quadro, usando textos, falas ou balões, ou às vezes sem a presença de texto, como é este exemplo aqui. Quais são os suportes que utilizamos na construção dos HQs? São papéis de diferentes cores, gramaturas e texturas para desenho. O que é a gramatura? É o peso do papel, se ele é mais fino ou se ele é mais espesso, Então, são diversos tipos de gramaturas. As tintas, quais são as tintas que utilizamos? Nós temos o nanquim, a tinta guache, a tinta aquarela, entre outras. O artista Paul Stocker, que é o autor da tirinha anterior, ele geralmente utiliza a cor preta em seus trabalhos, mas nós temos muitas possibilidades. Quais são os tipos de riscadores? O que são os riscadores? Então, nós temos as canetas, lápis do tipo grafite, lápis de cor, temos giz de cera e outros tipos. Podemos usar pincéis que podem ser também de vários tipos, como os pincéis redondos para traços mais finos ou os pincéis chamados de chatos, que são para partes maiores, Bom, vamos ao nosso primeiro quiz, vamos ver se você está antenado, está ligado na aula e vamos responder, então. Algumas materialidades com as quais o cartunista ou desenhista deve se preocupar são, então, a pergunta é sobre materialidades. Então, letra A, você acha que é o suporte, a tinta, os riscadores e os pincéis? Letra B, você acha que são a forma, a linha, o ponto e o traço? Ou letra C, tirinha, cartoon e gibi? O que você acha?
Será que você acertou essa questão? Vamos ver? Algumas materialidades com as quais o cartunista ou desenhista deve se preocupar são: letra A, o suporte, né, onde ele vai fazer esse trabalho, o tipo de tinta que ele vai utilizar, os riscadores e os pincéis. Forma, linha, ponta e traço, né, são os elementos das artes visuais. Tirinha, cartoon e gibi são os tipos de histórias em quadrinhos. Bom, e no Brasil, quando você acha que surgiu a primeira história em quadrinho? Vamos ver? Foi o Tico Tico, né, a primeira e mais importante revista voltada para o público infanto-juvenil. Foi em 1905 e ela foi mais ou menos até 1960. E era um tipo de um almanaque, que tinha ali jogos, tinha textos, tinha, né, as histórias, tinha vários tipos de entretenimento para as pessoas. Em 1960, o público teve um gibi totalmente colorido por meio da publicação de A Turma do Pererê. O cartunista nesse tempo era Ziraldo e ele trazia personagens inspirados na cultura nacional. Então, nós temos ali Saci, né, vários personagens indígenas que eram da nossa cultura nacional. Ziraldo, então, é um famoso cartunista brasileiro, além de criador da revista A Turma do Pererê. Ele também é desenhista do Menino Maluquinho. Você deve se lembrar, deve ter assistido o famoso filme O Menino Maluquinho, né? Então é um personagem importante de Ziraldo. Aí temos também Maurício de Souza, que é bem conhecido, você também deve conhecê-lo. Ele é o autor dos personagens da Turma da Mônica. Então é um grande, ele criou, né, por volta de 1960, esses personagens, Cebolinha, Cascão, Mônica. Então, no mesmo ano em que Ziraldo também tinha suas criações importantes. Bom, segundo quiz da aula. Qual o nome da revista em quadrinhos que foi considerada a primeira do Brasil? Você se lembra? Acabamos de falar. Será que é Sabiá? Letra A. Ou letra B, Tico Tico? Ou letra C, Pardal? E aí? Já volto com a resposta.
Estava muito fácil, não é mesmo? Vamos à resposta? Qual o nome da revista em quadrinhos que foi considerada a primeira do Brasil? Resposta correta, letra B, foi Tico Tico, né? Por volta de 1905, tá lembrado? Bom, vamos então rever alguns exemplos de histórias em quadrinhos. O cartoon, você já ouviu falar? Você gosta de ler? Então, o cartoon são desenhos com características exageradas e com maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagens, né? Então, geralmente, eles têm ali três quadrinhos, são poucos quadrinhos, e você tem uma ideia completa do que está acontecendo. Os mangás são histórias em quadrinhos comerciais japoneses. A sua leitura é feita de trás para frente e da direita para a esquerda. Então, é o contrário do que a gente costuma fazer a leitura aqui no Brasil. Bom, então surge agora nosso terceiro quiz para ver se você já entendeu o começo aqui dos tipos das histórias em quadrinhos. O que são cartoons? Será que a letra A são histórias em quadrinhos comerciais japoneses? São letra B, desenhos com características exageradas e com maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagens? Ou letra C, são histórias em quadrinhos destinados a adultos? Letra A, B ou C? O que você acha?
O que são cartoons? Letra B. São desenhos com características exageradas e com maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagens. Você pode pegar objetos, né, animais, todos podem podem ter vida no cartoon, não é mesmo? Bom, dando continuidade aos nossos tipos de história em quadrinhos, nós temos os gibis. Você gosta de gibi? Você lê? Qual o seu preferido? O que é então o gibi? São mais conhecidos como histórias em quadrinhos comerciais. Eles usam a base do cartoon, né, que nós falamos que pode transformar tudo em personagem. Só que os gibis, eles são direcionados ao público infantil. Mas quem que não gosta de um bom gibi, não é mesmo? Bom, e as tirinhas? Normalmente, ela possui apenas uma página, poucos quadrinhos, tá? Ela contém um tom crítico, pode ser irônico ou pode ser de elogio também. Os comics, né? Acho que a maioria dos jovens aí, dos adolescentes, gostam muito dos comics. Então, o que são? São histórias em quadrinhos comerciais usadas principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Os exemplos que nós temos aí são as histórias dos super-heróis, né? Como Marvel, super-heróis aí em geral, né? Graphic novels, então, são HQs destinados ao público adulto. Eles possuem histórias mais longas, mais densas, né? Como os romances. Bom, então, nesta aula, nós falamos um pouco sobre as histórias em quadrinhos, né? Nós conhecemos os elementos que compõem, que o artista utiliza para fazer, né, para compor as suas histórias. Vocês estão lembrados? Os pontos, as linhas, as formas, né? E vimos também quais são as materialidades aplicadas na construção das histórias em quadrinhos. Nós vimos que tem a base, né, que ele vai utilizar, os riscadores, e revemos quais são os tipos, os gibis, os comics, as tirinhas, né? Por aí vai. Então, e revimos também quais são as histórias em quadrinhos que fizeram sucesso no Brasil, além da primeira, né, que foi Tico Tico, na década de 1960. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.